Olá, gente! Como que vocês estão? Vocês estão bem? Estou aqui para poder dar continuidade a essa série de vídeos em que estou abrindo as páginas do meu livro e contando para vocês um pouquinho do conteúdo. Hoje, com o título, o tema, a Bíblia. E aí, será que nós podemos confiar nos textos bíblicos? Será que a Bíblia não foi mudada ao longo da história de sua existência? E quais são as ciências que ainda estudam a Bíblia nos dias de hoje? Vamos começar com essa última pergunta. Existe três ciências que estudam a Bíblia nos dias de hoje. É a filosofia, a história e a arqueologia. Dessas três, a única que ainda traz fatos novos é a arqueologia. E quando o professor Luiz pediu para que nós pudéssemos escolher apenas uma fonte como fonte principal por conta do tempo que era curto para podermos concluir o nosso TCC, eu queria o Dr. Rodrigo Silva, por isso corri e fui comprar os livros dele, né? Mas por quê? Porque, na verdade, ele tem formação nas três ciências que estuda a Bíblia em nossos dias. Ele é filósofo, ele não é apenas arqueólogo, ele é doutor em arqueologia e ele tem uma formação em pesquisa histórica bíblica. Então, assim, é uma fonte confiável. Eu conversando com um amigo sobre meu TCC, sobre a minha fonte, e esse amigo me falou assim, que Dr. Rodrigo Silva é o nosso Paulo de hoje. Não é incrível, mas realmente ele é super inteligente. Ele é uma fera, assim, em tudo que ele estuda, que ele apresenta, os fatos históricos, as evidências da palavra de Deus, principalmente de acordo com a arqueologia. E hoje, continuando, né, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do conteúdo das evidências que estão nesse capítulo e também começando com as críticas, né? Quais são as críticas que os céticos, os estudiosos, os historiadores que não creem na palavra de Deus trazem como contradição para dizer que ela não é verídica, que nós não devemos confiar nela, porque o seu texto foi mudado e etc e tal. A primeira crítica que eles trazem é que, por conta que os relatos, por exemplo, da ressurreição de Cristo, tem algumas contradições, eles querem dizer que não é verídica. Em alguns textos dizem que foi Maria Madalena apenas que foi ao sepulcro e encontrou vazio. Em outros textos diz que foi algumas mulheres. Em alguns textos diz que era apenas um anjo. Em outro texto diz que era dois. E outro diz que era três anjos que estavam lá, né? Que tirou a pedra e chamou Jesus à vida através do poder de Deus. Então, por conta disso, ele diz, não, como tem muitas contradições, os textos bíblicos não é verídico. Outra crítica que eles trazem é sobre a Igreja Católica ter mudado a palavra de Deus na Idade Média e assim por diante. Por exemplo, se a Igreja Católica não mudou, eles dizem, mas também, assim como a língua portuguesa, ela, de certa forma, com o tempo vai mudando as suas palavras, vai sendo tirado umas, acrescentando outra. Da mesma forma, também, a Bíblia, ao longo da história, foi mudada. E outra crítica que eles trazem é que os líderes religiosos agiram da forma que agiram na Idade Média, em que perseguia e matava todos aqueles que iam contra a palavra de Deus, ou não só não era contra a palavra de Deus, era contra os ditames da igreja. Eles agiram dessa forma por conta da Bíblia, por conta da leitura da Bíblia. Será que foi? E como resposta a essas questões, existem várias evidências lá. Não vou poder trazer todas aqui no vídeo, senão vai ficar também um vídeo muito longo. E aí também vou matar a curiosidade de vocês, não, né? Vocês precisam ficar curiosos para depois comprar, certo? Falando nisso, deixa eu contar uma novidade. Eu recebi um e-mail a semana passada dizendo que meu livro mandou já para mim aprovar, com a fase final, tudo, e em 15 dias, e com a graça de Deus já vai estar
pronto, já vai estar em pré-venda. Ai, não vejo a hora de poder pegar. Mas continuando, né? O que acontece em um julgamento? O Dr. Rodrigo Silva, ele traz como comparação para as contradições dos textos da Bíblia o que acontece no julgamento. Por exemplo, se os textos ou se os testemunhos que vão ser ali apresentados a favor ou contra algo que aconteceu ali na justiça, naquele julgamento, forem todos iguais nos detalhes, então esses testemunhos, eles na verdade foram inventados. Então, as contradições que a Bíblia traz é a favor da veracidade dela e não contra. Não é incrível? É incrível, gente. Quando eu estava estudando, eu ficava a todo momento maravilhada com tudo que eu descobria. Não por conta que eu descobria, porque eu já sabia praticamente, né? No entanto, assim, de poder comprovar, nossa, as contradições deles não têm fundamento. A outra questão sobre a Igreja Católica, o Dr. Rodrigo Silva traz 3 fatos históricos que mostram que realmente a Igreja Católica, ela não mudou a Bíblia. No entanto, eu só vou apresentar aqui uns, 2, depois vocês podem ver. O primeiro se a Igreja Católica tivesse mudado a Bíblia, para que ela teria um catecismo? E quando a gente compara a Bíblia da Igreja Católica com a Bíblia cristã, a gente percebe que os mesmos textos que tem uma, tem na outra. O que muda é os livros apócrifos, que são 7, que foi acrescentado à Bíblia católica. No entanto, a pergunta vem: será que os cristãos estão errados em não seguir esses livros apócrifos? A resposta que o Dr. Rodrigo Silva dá com evidências é incrível. Mas só para comentar um pouquinho, gente, é interessante que a Bíblia fala, ou que o Dr. Rodrigo Silva fala do mito, né? Porque assim, um mito, ele para surgir, ele precisa de 2 ou 3 gerações. E o que acontece é que, porque assim, se uma pessoa daquela época estiver vivendo, pode desmentir aquele mito, né? Ou seja, daquela época do personagem, pode desmentir aquele mito. E os textos da Bíblia, eles, na verdade, foram escritos do ano 50, a cópia mais antiga, é do ano que a arqueologia tem, é do ano 50 ao ano 100. Isso quer dizer que foi escrita mais ou menos de 20 a 50 anos após o ocorrido da ressurreição de Cristo. Então, não tem como ser um mito, por conta que, se fosse um mito, existiria fatos que comprovassem que aquelas testemunhas estavam mentindo. E na história não existe uma evidência sequer de que isso aconteceu, ou seja, de que existiu alguém contradizendo, dizendo: não, eu vivi naquela época, Jesus não ressuscitou, então Jesus não existiu. Não existe. Outro fato interessante que o Dr. Rodrigo Silva traz, que eu vou falar daqui a pouco, deixa eu continuar apenas com os documentos do AVA, porque assim, o AVA é um ambiente onde nós estudamos, era colocado todos os materiais para que nós pudéssemos estudar também o que a gente aprendia, para que os professores pudessem corrigir. E naqueles materiais que eles colocaram para dizer o que era um documento histórico, porque uma das perguntas que eu faço no meu TCC é: será que a Bíblia ela pode ser considerada um documento histórico autêntico? Eles dizem, os documentos trazem o que é um documento histórico, que quando o documento ele é escrito, ele, na verdade, mesmo que algumas pessoas, né, desacreditem do seu contexto, se realmente aconteceu, ainda assim aquele documento ele serve como base para contextualizar a época que aquelas pessoas viviam, como elas viviam. Então, de certa forma, esse documento ele ainda serve como base. E trazendo para a arqueologia, que é a ciência, né, que ainda traz nos dias de hoje algumas comprovações da veracidade da palavra de Deus e que pode nos ajudar realmente a acreditar que seu texto é confiável. A arqueologia, gente, foi encontrada mais de 24.000 cópias e fragmentos dos textos da Bíblia. Ou seja, ela é o livro mais autenticado do mundo. O segundo livro, que vem em segundo lugar, é a Ilíada, de Homero, mas ela tem apenas 1.000
157, se eu não me engano, de cópias, ou seja, a Bíblia ela é 8 vezes mais, né, autenticada em números de cópias. E quando você compara os textos da Bíblia com essas cópias, você percebe que não foram modificadas. A Bíblia ela não foi modificada, porque os textos estão de acordo, aqueles textos que foram encontrados pela arqueologia, estão de acordo com os textos que nós temos hoje da palavra de Deus. O que houve foi algumas contradições, assim, por exemplo, não contradições, mas assim, algumas palavras que foi trocada por outra, ou também que deixou, né, ou seja, aqueles escritores, eles acabaram tirando algumas palavras, mas isso não chega nem a 5% dos textos da Bíblia, o que quer dizer que mais do que 95% do texto da Bíblia está exatamente como está na Bíblia, né, desde o começo, desde aquelas cópias que foi encontrada. Então isso, gente, é incrível. E outra coisa, outro fato interessante é que quando eu falei do mito, né? E quando é comparado, então eu falei o quê? Que o texto da Bíblia, ele foi escrito, o texto mais antigo, de 20 a 50 anos após a ressurreição de Cristo. O texto mais antigo da Ilíada, você sabe há quantos anos foi escrito após o ocorrido? 800 anos. Então, comparando, é mais fácil que a Ilíada seja um mito do que a Bíblia ser um mito, porque foi 800 anos após do ocorrido. Então, assim, o Dr. Rodrigo Silva traz outros livros, né? Não só a Ilíada, mas é porque a Ilíada, ela é o segundo livro mais autenticado em número de cópias. Mas veja o quanto que a Bíblia né? Ou seja, tem mais do que ela. E aí a gente pode trazer para os nossos dias de hoje e entender por que a Bíblia, ao longo da história, ela foi palco, não, ela foi um personagem de amor e ódio. Enquanto alguns morriam pela palavra de Deus, outros perseguia, né, proibia. Outro fato histórico interessante que o Rodrigo Silva traz é que a Igreja Católica ela não agia da forma que agia por conta da leitura da Bíblia. Pelo contrário, a Igreja Católica proibia a leitura da Bíblia. Todos aqueles que lessem a Bíblia era perseguido. Lembro quando eu estava lendo o livro O Grande Conflito, em uma parte do livro fala da perseguição que a Bíblia sofreu por conta dos líderes religiosos. Em uma época, aconteceu que esses líderes acabaram, porque os cristãos eles liam a Bíblia escondido, ficavam escondidos e tudo mais. Então, eles pegaram desses cristãos e eles torturaram de uma forma tão grande que ele acabou descobrindo onde era que estavam os seus irmãos em Cristo, né? Então, o que foi que a igreja fez? Os líderes, em uma noite, foram lá nessas casas dos cristãos e pegaram todos, homens, mulheres, jovens, crianças, grávidas, velhos, e saíram arrastando em praça pública. Alguns foram degolados, inúmeras fogueiras foram acesas e queimando aqueles cristãos. Pegaram todas as Bíblias, eita, chega, me arrepiei. Pegaram todas as Bíblias, fizeram uma fogueira e queimaram, e aqueles líderes gritavam: Deus, se você existe, responde com seus trovões. Por que você fica calado? E calado Deus estava, calado Deus ficou. Esse contexto, em Apocalipse, eu não lembro o verso direito, diz que as testemunhas de Cristo iam morrer e depois ia reviver, as duas testemunhas. E aí a gente vê que aconteceu com esse episódio, porque quais são as duas testemunhas de Cristo? O Velho e o Novo Testamento. Então elas morreram porque ali foram queimadas várias Bíblias daqueles cristãos, mas hoje existe e com tanta potência, né? O triste é que também a Bíblia fala que no tempo do fim essas coisas também irão acontecer. Nós seremos perseguidos por conta da leitura da Bíblia. Mas aqueles que estiverem com Cristo receberão a vitória, o galardão, a vida eterna. E você vai querer estar do lado de Cristo e de sua palavra no tempo do fim ou vai querer estar contra? Isso é uma decisão sua e minha. Então, que Deus nos ajude a tomarmos a decisão certa, que é do lado da palavra dele. Então, gente,
Um beijo para todos vocês. Compartilhe, clique no sininho para quando eu colocar vídeo avisar vocês. Clique no joinha, tá bom? Podem comentar também o que vocês acham, se tem mais alguns fatos históricos que vocês conhecem. E amo vocês. Estou muito feliz, viu, por tudo, principalmente por poder estar ajudando pessoas a conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus.